Olá, esse é o programa Política em Transe e hoje então estamos aqui com o... Eu sou o Moisés Pinto Neto e estamos aqui com o Vitor Marques e com o Diego Viana para conversar sobre futuro e sobre economia, entre outros assuntos que podem aparecer aí no meio desse papo. Vitor, tu ultimamente vem investigando bastante essa questão do futuro a partir de diversos pensadores aí que estão trabalhando isso e tentando ver como isso se encaixa na conjuntura política atual. Quer começar aí conversando conosco um pouco sobre isso? Bom, e aí Moisés, tudo bem? Bom estar aqui conversando contigo, com o Diego. Um alô aí para todos que nos escutam. Eu sou o Vitor Marques, vou me apresentar um pouco, né? Acho que ninguém falou, a gente ainda não falou sobre quem nós somos. Sou Vitor Marques, professor de filosofia da Universidade Federal do ABC e, de fato, ultimamente tenho tentado trazer essa ideia de pensar uma política orientada ao futuro. A partir de um diagnóstico de que o período neoliberal de reorganização do capitalismo internacional foi um período em que a modernidade perdeu seu impulso utópico. Então, isso fica muito claramente marcado nas falas de alguns epígonos do neoliberalismo, como Margaret Thatcher, de que simplesmente não há alternativa, não há nada mais o que fazer, então a gente tem que aceitar o que está aí pronto. Porque de outra maneira se apresenta nas teses do fim da história, de que a humanidade havia chegado nas suas formas definitivas e perfeitas de organização social. Então, o que me parece que caracteriza esse período neoliberal é o encurtamento do horizonte histórico. A gente é incapaz de imaginar algo para além disso. Toda a aposta da modernidade é que o futuro poderia ser radicalmente diferente. A modernidade é também a época das revoluções. E o neoliberalismo afirma que a época das revoluções está definitivamente morta e encerrada e que tudo que virá pela frente é mais ou menos o que já está agora. Acho que um pouco desse sentimento aparece, por exemplo, num filme muito bonito do Alfonso Cuarón, que é Filhos da Esperança, em que se estabelece uma situação em que não nascem mais crianças. De alguma maneira, é como se não tivesse mais futuro, mas a gente tivesse obrigado a continuar vivendo. Então, o mundo acabou, mas não agora. Está acabando aos pouquinhos. E essa é um pouco a promessa neoliberal, é que tudo vai ficando pior gradativamente. Então todos os dias vão ser iguais, só que com a grama levemente ressecada, os dias cada vez mais escurecidos. Bom, a minha tese, a minha hipótese é que isso também entrou em crise, tá? Então esse fechamento do horizonte histórico, de que nós vivemos num eterno presente que não pode ser contestado, se tornou obsoleto. Hoje existem contestações a esse eterno presente. Existem contestações reacionárias, do tipo, eu quero meu país de volta, ou vamos tornar a América grande de novo. Então, contestações a esse presentismo que apelam para alguma unidade ou algum ideal que ficou no passado, que ficou para trás e encara essa nossa fase globalista como uma era de degradação e corrupção. A era dos Soros. Exatamente, pode ser. Mas eu acho que também está surgindo, inicialmente de forma tímida, mas cada vez de forma mais ousada, mais explícita e mais ambiciosa, uma contestação à condenação presentista orientada ao futuro. Ou seja, é possível imaginar algo para além do neoliberalismo, é possível imaginar algo para além do capitalismo, é possível de novo retomar uma hipótese pós-capitalista, que nós podemos conservar algo que a sociedade moderna produziu, gerou, mas levar isso para um outro nível qualitativamente diferente. E acho que isso um pouco se expressa até na cultura das redes sociais, como você retoma, por exemplo, as coisas, memes comunistas, ou o meme do Fully Automated Luxury Communism, que aponta justamente a um futuro radicalmente transformado. Em alguns países isso já se expressa de uma maneira politicamente organizada e com
ambições de vitórias eleitorais. Então eu acho que o período neoliberal entrou numa crise orgânica profunda. Esse horizonte histórico encurtado de um presentismo extremo e radical está se dissolvendo, e isso coloca uma disputa pela própria temporalidade, né? Seja numa forma de contestação reacionária, seja numa forma de contestação orientada ao futuro, que, ao meu ver, resgata esse núcleo emancipatório da modernidade, e é nessa a qual eu estou querendo colocar minhas energias a serviço. O que tu acha disso, Diego? Te apresenta para nós. Bom dia, boa tarde, sei lá quando que a pessoa vai ouvir isso, não tem mais esse vínculo que tinha no tempo do rádio, né? Bom, para me apresentar, o primeiro impulso que eu teria é botar "assina aí, eu sou ninguém", que eu acho que está um pouco no nosso espírito, de certa maneira. Em todo caso, eu sou jornalista, eu um dia fui economista também, e hoje eu estou terminando uma pesquisa de doutorado cujo tema é o conceito de moeda, porque eu tenho a impressão de que esse é o grande nó, talvez até o impensado, certamente no campo da economia, é o impensado conceitual, assim mesmo, que dificulta a saída de alguns dos nossos impasses contemporâneos, assim. Um deles tem, eu acho, a ver com o problema do futuro que você colocou aqui em relação com a economia, e que é o fato de que, enquanto ignorar o problema da moeda, para além do problema da finança, mas dentro dela, a economia, os economistas em geral, não terão ferramentas para pensar um futuro que não seja só o presente com mais tecnologia, digamos assim, né? Enquanto você pensar uma economia que seja uma mera troca, mas que a partir da ideia de uma economia real, a troca dos bens, a alocação dos recursos, a qual a finança viria permitir o ferramental, né? Assim, viria adicionar a organização, a engenharia, você não vai entender o imperativo que tem para reproduzir e reforçar uma lógica mecânica destrutiva que, em grande parte, descreve o neoliberalismo que o Vitor mencionou agora há pouco, né? A parte disso, sobre a ideia de futuro vinculada à economia, esse eu acho que é o grande desafio de pensar um futuro para além do que a gente entende hoje como economia. Ou seja, a gente pensa numa economia que tem um output, como se diz, né? Que realmente joga para fora os bens, as produções e por aí vai, que a gente espera que seja expandido de uma maneira unidimensional, né? Linear, ou até exponencial, melhor dizendo. E essa ideia de crescimento é todo o horizonte de desenvolvimento, de possibilidades de ação, né? Ação como ação produtiva, que a gente se permite ter hoje em dia. E sendo que o nosso desafio hoje é pensar, desenvolver as nossas capacidades e as nossas vidas em comum para além dessa mesma noção. Né? Pensar para fora desse quadro em que a mesma forma de vida é simplesmente expandida. Que é, em grande medida, a noção de ausência de futuro, que foi mencionada pelo Vitor agora há pouco. Porque é um futuro que é igual ao presente, só que maior. Né? Esse desafio exige uma série de iniciativas muito demandantes, eu acho. Eu estive olhando, por exemplo, o volume sobre descolonizar o pensamento, né? Que a quantidade de problemas diferentes que são apresentados ali e que são tão urgentes, né? Que exigem uma mobilização
que eu começo a me perguntar se nós estamos à altura do desafio histórico. Aliás, se estamos à altura de fazer com que o desafio seja histórico, né? Ou seja, se a gente está à altura de recuperar o caráter histórico desse desafio. Fazendo com que a noção de histórico que opera aqui seja mais radical do que a ideia de histórico que operou nos últimos 200 anos, né? Em que a noção de progresso, de crescimento e desenvolvimento que estavam postas pressupunham, ainda que com um processo revolucionário, né, pressupunham essa mesma continuidade. Ou seja, o nível de ruptura que a gente está chegando hoje me parece muito mais grave, muito mais exigente. Por isso que eu acho interessante trazer ao encontro, né, assim, tantas perspectivas diferentes e que buscam principalmente escapar a um economicismo e ao eurocentrismo, ao ocidentecentrismo, digamos assim, porque me parece ser um nascedouro de ideias e de movimentos muito rico. Eu quero voltar a isso daqui a pouco, tensionando um pouco essa questão modernidade e descolonização, que acho que a gente pode fazer, né, à luz desse teu comentário. Mas antes eu queria também, partindo do presente, ver o que tu pensa sobre digamos assim, a gente tem esses dois blocos do qual o Vitor falou, né, o bloco reacionário da alt-right, dos fascismos europeus, aqui no Brasil esse conservadorismo crescente, e do outro lado, que seria digamos assim, um populismo orientado ao passado, e depois nós temos em alguns lugares emergindo alguns movimentos de renovação da política, de uma ideia de um projeto mais radical, populismo orientado ao futuro, né? Agora eu também vou fazer algumas pontuações. Essa é a minha formulação. Na questão do populismo, né? Que eu não acho. Que o Paulo Gebaldo tem dito muito, assim, reivindicar a ideia de populismo. Né? Até porque a palavra populismo é usada hoje no mesmo tom pejorativo em que 200 ou mesmo 100 não, mas 200, 250, 300 anos atrás se aplicava à democracia. A ideia de democracia era vilipendiada como é hoje a ideia de populismo. Pois é, bom, não era isso que eu ia falar, mas então a gente já pode parar por aqui e já começar esse debate, começando pelo populismo. Ao mesmo tempo, por exemplo, o Balibar, né, escreveu um texto em que ele fala que essas organizações horizontais que foram surgindo nos últimos tempos, elas poderiam nomear um contrapopulismo transnacional. Então, eu acho que tem duas opções aí. Com certeza a gente está falando da mesma coisa, né? A gente está falando do mesmo tipo de bloco de movimentos que emergiu nas lutas anti-globalização, ou alter-globalização, e depois cresceram nesse último ciclo mundial de lutas de 2011 em diante, né? Que o momento mais representativo aqui no Brasil foi 2013, e que se conectam com uma nova pauta relacionada com o direito à cidade, com uma nova percepção da questão de gênero, da questão de racismo, né? Enfim, a gente está falando de todo esse bloco de movimentos autonomistas, e a decisão é bom, a transformação de uma alternativa institucional ou de uma alternativa de ocupação da política desses movimentos, é bom nomeá-la de populismo ou não, né? Mais ou menos, a gente pode falar na Espanha, por exemplo, que a alternativa do Podemos é diferente dos movimentos municipalistas, falam linguagens diferentes, ou ambos são variações do populismo, né? É bom chamar isso de populismo ou não, né? E aí eu tenho uma certa dúvida, porque populismo me remete muito a uma liderança carismática. Pode ser que eu esteja
enfim, fazendo a pior leitura, reconheço que talvez seja, mas me remete muito a uma ideia de liderança carismática e, por sua vez, isso me remete muito ao patriarcado. Me remete muito à ideia de um pai salvador. Assim, São diferentes momentos, né? Nos Estados Unidos do século XIX, por exemplo, fim do século XIX, o populismo não tinha nem de longe esse sentido. Uhum. Na América Latina, no século XXV. Então, assim, são sentidos que podem se recodificar. Isso aí. Eu li o livro do Laclau e não fiquei muito... Agora, recentemente, né? Não fiquei muito convencido, né? Eu que gosto de brincar com palavras, uso muito de sacanagem, assim, um termo completamente diferente, assim. Mas eu queria ouvir a defesa do Vitor do uso do termo populismo, na verdade, que vai... Tá, né, assim, acho que o primeiro elemento é que acho que o populismo é o que acontece, para utilizar uma terminologia gramsciana que a gente vem discutindo também, o populismo é o que acontece em momentos de crise orgânica, sabe? Uma determinada configuração político-econômica, onde o establishment de alguma maneira perde o controle, ou perde a confiabilidade, o caráter consensual de um determinado período histórico vai se corroendo, então surgem alternativas anti-establishment, né? Que essas alternativas são nomeadas pelo establishment de alternativas populistas. Né? Independente se a gente gosta do nome do populismo ou não, mas é assim que elas são nomeadas. Né? Então, por exemplo, a mídia centrista americana, a mídia mainstream, né, a mídia principal, dizia, bom, Trump é um populista e o Sanders é um populista também, então nós devemos ser contra os populismos, né, seja do Sanders, seja do Trump. Agora, na nossa configuração atual, eu acho que aí vale a pena retornar esse livro muito bom do Paulo Gerbaldo, que o Diego já começou a mencionar, que se chama The Mask and the Flag, a máscara e a bandeira, que é uma análise sobre o último ciclo de lutas internacionais e seus desdobramentos. Eu acho que aí tem duas passagens importantes. A primeira passagem é a passagem da cultura de protesto do movimento antiglobalização para esse segundo momento, né, os movimentos anti-austeridade, sobretudo na Europa, né, mas também entra aí, claro, a Primavera Árabe e o junho de 2013 brasileiro. Né? Qual é a diferença? O movimento antiglobalização se via como um movimento de militantes que estavam fazendo uma resistência contra a máquina neoliberal, né? Não se pretendiam ganhar de alguma maneira, não estavam querendo derrubar o modelo neoliberal, estavam querendo, de alguma maneira, impor uma força contra esse movimento. Uma barreira. Tá? Uma barreira, exatamente. Né? E era um movimento de militantes que se via como um movimento de militantes. Certo? Que não tinha nenhuma pretensão de colocar algo no lugar, né? E nem tinha pretensão de falar por todo mundo, digamos assim. Estamos nós aqui, uma coalizão, uma constelação diversa de vários movimentos, a gente falava muito naquela época, movimento de movimentos, né? Então você reunia uma multidão de movimentos diferentes e tentava barrar a OMC, barrar uma reunião do FMI, do G8, alguma coisa desse tipo. O que acontece nesses movimentos da praça? Acontecem coisas muito interessantes, uma mudança. Primeiro, esses movimentos tendem a se ver, mesmo quando eles ainda não são, como movimentos majoritários. Então, o Occupy, quando ainda era uma coletâneazinha de tendinhas, né, claramente um movimento minoritário, ele dizia, nós somos 99%. Nós não somos um grupelho de militantes que estão fazendo a resistência. We are the many, they are the few. Exatamente. Essa é o trabalhismo britânico, depois adota-se, né? Então nós somos muitos, ou nós somos a maioria. Né? E aí entra um elemento populista de deslocar. E quem vai refletir isso do ponto de vista teórico, que vai formular isso, é a direção do Podemos. Né? Então nós mudamos o eixo da polarização para direita e esquerda e colocamos o eixo da polarização entre os de cima e os de baixo. Então nós somos de baixo, né, a gente, as pessoas comuns, a gente normal contra as elites, contra o establishment. Essa é que depois essa polarização não é feita só, é importante lembrar, não é feita só pelos movimentos progressistas emancipatórios. Sim. Depois eu quero trabalhar isso. Exatamente. Então depois
vai ter, aparece uma direita isso também que que nomeia o establishment de establishment esquerdista. Sim. E nós somos as pessoas comuns contra esses esquerdistas degenerados Sim. que controlam o Wall poder. Street. Né? Pois é. A Globo. Exatamente. É. Mas enfim, tem esse primeiro deslocamento importante do movimento. Tem uma continuidade, inclusive muitos militantes são os mesmos, tá? Um pouco mais velhos, mas os mesmos, ou com Até com queria influências perguntar sobre geracionais. isso pra você, Vitor, porque em alguns casos são os mesmos atores que participam de novo, né? Quer dizer, você tem no Occupy gente que tinha participado do movimento anti-globalização, se era, né? Em outros casos, definitivamente não são os mesmos. Em 2013, por exemplo, aqui, não são os mesmos. Mas, por exemplo, o Pablo Hortelado uma vez nos comentou que, na verdade, 2013 foi mais forte justamente nas cidades onde tinha existido já movimento de antiglobalização organizado. Né? Então tem uma continuidade, se não nas pessoas, nas redes de coletivos E que teria também compõem esse algum ecossistema. conflito de gerações, assim, algum... Bom, isso eu acho que a gente... Essa é só uma segunda coisa que eu gostaria de falar, mas eu acho que há claramente um conflito, uma tensão geracional também. Para falar assim, porque essa é a primeira passagem. Então nós não somos uns pouquinhos resistindo, nós somos muitos. Nós falamos pelas pessoas comuns, inclusive a linguagem, os meios de atingir, né, se o movimento anti-globalização usava técnicas de militantes, com canais para militantes, para falar com militantes, o movimento das praças está tentando usar uma linguagem das pessoas comuns para falar com as pessoas comuns, por meio das pessoas comuns. Né? Então, o movimento anti-globalização tinha suas listas de e-mail, seus fóruns fechados, os movimentos da praça usam as grandes redes sociais, Twitter, Facebook e tal, mesmo elas sendo controladas corporativamente, mas porque as pessoas estão lá. Então, esses movimentos querem estar onde as pessoas estão e querem falar com as pessoas na linguagem das pessoas. Né? E não exigir que as pessoas se tornem militantes de esquerda para dialogar com elas. Né? Sim. Esse é um aspecto importante. E agora tem a segunda passagem. Qual foi a segunda passagem? É que depois de um certo esgotamento desse elemento da rua, né? Vamos para ocupar a rua. E as pessoas se conhecem na rua e fazem conexões na rua. Né? Mas há uma sensação de que tem isso bate no teto em algum momento. Né? Então não consegue dar conta das respostas. E aí tem esse texto do Mark Fisher, que se chama Como Matar um Zumbi, How to Kill a Zombie. É um texto de 2000... Mark Fisher era bom de título. Bom de título, é. Era um texto Saindo do Castelo do Vampiro, Como Matar o Zumbi. Esses são os textos seminais do século XXI. A pessoa põe no molecada que joga, não é mais RPG, né? Hoje em dia, sei lá o que, denunciei minha idade aqui, mas enfim. Bota no Google, né? Assim, kill a zombie, encontra, porra, vou virar militante. E é um título, e é um artigo de 2013, exatamente, interessante, né? Muito conectado com o espírito do tempo. E o Mark Fisher, com o livro dele, já tinha saído do Realismo Capitalista, né? Que tinha feito muito sucesso justamente com essa denúncia do presentismo num período neoliberal e nos convidando a imaginar um futuro radicalmente transformado, radicalmente diferente. Mas nesse artigo, cujo título é Estratetizando o Fim do Neoliberalismo, ou seja, formulando estratégias para acabar com o neoliberalismo, olha, já teve a crise aí, né? E o neoliberalismo perdeu sua capacidade de convencimento, mas ele está andando meio por inércia, como se fosse um zumbi, né? Ninguém acredita mais, mas continua andando. Né? Então nós temos que nos organizar e pensar um plano para matar esse zumbi, que não vai cair de morto sozinho. Esse é o ponto. E ele é muito conectado com os movimentos anti-austeridade na Inglaterra, UK Uncut, as ocupações estudantis. Vai dizer, olha, esse pessoal, nosso pessoal, nós, né? Não é falando de fora, nossos camaradas, gostam de ocupar a universidade, ocupar a praça, ocupar as ruas e tal. Por que a gente não pode ocupar a mídia? Por que a gente não pode ocupar o parlamento? Né? Todos os espaços podem ser espaços de disputa também. O livro da Margaret Kennedy chamado Occupy Money. Exato, podemos ocupar também a moeda, as finanças de alguma maneira. Temos que pensar como ocupar, né? Mas o fato é que 2 anos depois aparece algo que ninguém poderia imaginar antes, que é a candidatura lá do Corbyn, que consegue canalizar essas energias militantes, e o pessoal que
estava no movimento anti-austeridade, os movimentos da ocupação, que vinham de uma composição política muito ligada ao libertarianismo. Hoje acabou sendo um termo capturado pelos fatores da direita, mas pessoas ligadas ao que na Inglaterra é conhecido como Libcom, Libertarian Communism, uma tradição de um comunismo libertário. Né? E quando aparece o Corbyn, eles vão, vamos por esse caminho aqui. Né? E significa ocupar institucionalmente. Então tem esses dois passos. Né? Primeiro, um passo de um devir majoritário, nós somos maioria contra os poucos, e depois um seguinte passo, que aí eu acho que a Naomi Klein cristaliza isso no título do último livro dela, né? Que é não é o bastante. Então, o movimento antiglobalização era muito guiado por essa ideia de que nós temos que mudar o mundo sem tomar o poder e que existe uma primazia do grito, o grito não, o grito da resistência, o grito já basta, o momento da negação. Né? E um pouco que a Naomi Klein está dizendo agora, não, a negação não é o bastante, né? Não basta dizer o que a gente não quer, mas agora estamos obrigados também a dizer o que nós queremos. Uhum. Então, como é que a gente constrói, a partir de uma plataforma de movimentos sociais, também um programa positivo. Tem um lado de diagnóstico nisso, né? Quer dizer, não fomos capazes de ir além do não. Uhum. Que é uma coisa que eu acho que a gente tem que admitir, assim. Por exemplo, né, eu sempre costumo falar isso, mas daí é bom estar falando aqui para ter a oportunidade de perguntar para o Diego o que ele acha. Que existe assim, um discurso muito reiterado contra o neoliberalismo, mas às vezes esse discurso não tem muita, digamos assim, indicação do que é esse outro lado, né? Quer dizer, se demoniza o neoliberalismo, que eu acho até que pode ser demonizado mesmo, mas é o demônio. Mas qual é realmente... Existe, na tua opinião, assim, no presente, alguma alternativa implementada ao neoliberalismo? Eu acho o seguinte, eu acho que existem alguns sinais aqui e ali. Porque os desafios hoje são, como eu disse antes, muito graves e muito mais complexos. E a palavra que eu estou buscando não é bem essa. Eu diria que assim, são mais definitivos, digamos assim, do que já foram. Não é, por exemplo, na época do Khrushchev, o que ele quis mostrar, acho que era o Johnson ou era o Nixon, nem lembro mais qual que era o presidente que foi visitar a União Soviética, era que o planejamento central tinha se tornado capaz de produzir mais e melhor do que a economia capitalista da época. E esse é o tipo de questão que não se coloca mais hoje em dia. Não importa quem é capaz de produzir mais e melhor. O que importa é produzir modos de vida que não nos destruam. Sim. Como estão sendo os modos de produção hoje. Então você não vai discutir se o modelo chinês é melhor do que o modelo americano. Né? Porque se o modelo chinês funcionar tão bem quanto funcionou o modelo americano, todos nós estamos condenados. Né? Então esse é um ponto. Então, o que você tem em contraposição a isso? Indícios aqui e ali, alguns deles até já capturados. Né? A gente acreditava, por exemplo, que nos anos 90, a gente acreditava que a internet seria um meio de produzir modos de vida mais abertos e mais comunicativos e mais conectados, e foram capturados, e hoje a gente vive no meio das redes sociais totalmente sob controle daqueles que controlam os algoritmos, enquanto controlarem, porque também não se sabe se os algoritmos vão começar a se controlar sozinhos. A gente tem coisas interessantes do plano da produção agrícola, que são muito interessantes. Por exemplo, da permacultura, essas coisas assim que são muito produtivas no sentido clássico do termo, né? Mas que, independentemente de serem produtivas em si, elas são capazes de entender o ciclo estou tentando fugir da palavra produtivo aqui, mas o ciclo de geração e corrupção, né? Voltando
um vocabulário aristotélico, assim, de uma maneira muito mais completa do que uma matriz insumo-produto. Não literalmente a matriz insumo-produto, que é um instrumento teórico, mas, enfim. Então, mas o nosso problema, para voltar à questão, né, se há algo apontado, né, acho que eles são ainda muito pontuais, né? Quando a gente pensa, por exemplo, mesmo no socialismo democrático do Bernie Sanders, quando a gente pensa no movimento do Corbyn na Inglaterra, são informados por um mundo, tem uma certa nostalgia aí, né? O Sanders, por exemplo, ele clama muito por uma herança de Roosevelt, né? O New Deal, né? que teve o seu momento, mas ainda é uma certa nostalgia, ainda não está colocado plenamente o fato de que é preciso superar a ideia da ação, né? Como uma produção de mercadoria, né? Como um trabalho, justamente, quer dizer, você colocar em ato as suas capacidades, os seus desejos, as suas habilidades, para além de uma noção de trabalho ainda informada pelo sentido clássico do termo, né? Que vem da física, e uma noção da sua relação com os objetos produzidos, os objetos técnicos, os objetos sociais, com uma relação de consumo, né? Então são 3 palavras que a gente usa hoje em dia muito comumente, que são o consumo, o trabalho e a produção, que a gente precisa repensar da raiz, né? Fazer como algo além de produzir, né? Agir como algo além de trabalhar, né? E usufruir, usar tal como algo além de consumir. Esse eu acho que é um desafio grande hoje em dia, cujas respostas estão só em alguns elementos que a gente conta aqui e ali. E é por isso que eu acho também que a ideia de automação, né? Eu que sou um leitor de Simondon, né, jamais poderei subscrever a ideia de uma automação absoluta. A automação é uma especialização, né? Mas isso é assunto para outro momento. Não, mas acho que esse é o nosso ponto aqui. Não, mas economia e futuro tem que falar de automação. Sim, mas antes eu queria fazer uma provocação para vocês. Ao mesmo tempo que a gente vê crescer esses 2 polos, também o establishment está dando um jeito de se colocar como uma alternativa. Mesmo que ele esteja muito enfraquecido em relação a uma espécie de controle da totalidade do espaço político que ele dispunha 10 anos atrás, né? Digamos que 10 anos atrás o establishment não tinha como tu se colocar de uma maneira anti-establishment e ser viável politicamente. Havia capturado todos os grandes partidos. Por exemplo, se a gente pensar em 9 anos atrás foi a campanha do Obama. Exato, eu ia citar o Lula e o Obama, né? Que prometia o que ele não foi, né? Justamente. Mas hoje a gente pode ver Já tanto a havia. campanha do Obama como a campanha no interior do establishment. Eu acho que não, ela... Não, tudo bem, mas o que ele já dizia naquela época, ele já verbalizava um desconforto muito grande acho que sim. com o mundo neoliberal. Muito grande. E ele se entregou completamente a isso. Eu acho que, inclusive, o Obama seria uma figura de renovação muito mais interessante que o Sanders, se ele tivesse, né? Teria sido. Por causa do perfil, né, dele, enfim, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que o Lula e o Obama, a gente poderia pensar em outros casos, sempre o tom da campanha foi assim: eu sou a novidade, mas nem tanto. Eu estou aqui para criar um clima de esperança e nós, yes we can, ou esperança vence o medo. Mas, carta aos brasileiros. Mas, Obama, eu não sou tão radical assim. Na verdade, eu sou um liberal, equilibrado e tal, que vai ponderar. Eu não me identifico com esse movimento negro radical. Na verdade, a América tem lugar para o branco e para o negro e tal. Então, de alguma maneira, a característica da política 10, 15, 20 anos atrás, quer dizer, nos últimos, todo esse ciclo pós-77, digamos assim, uma diminuição do tom, né? Sempre quando se vai renovar a esquerda, o tom tem que baixar
tem que baixar na hora que ela está chegando próximo ao poder para se viabilizar. E, digamos assim, todo o espaço político então era controlado por uma alternância de poder entre uma tecnocracia de esquerda e uma tecnocracia de direita. Acho que aí entra a questão daquela coisa da disputa do centro que o Vitor falava mais cedo. Pois é, então, é justamente isso que eu queria pontuar. E aí, ao mesmo tempo que a gente tem o crescimento da alt-left, alt-right, ou sei lá, de esquerda, nova esquerda e essa direita truculenta, né? A gente tem uma espécie de um engajamento das grandes lideranças do establishment numa tentativa de renovação. Vou dar um exemplo. Se a gente pegar, por exemplo, os líderes lá, os empresários do Vale do Silício, né? Zuckerberg, Klaus Schwab, do Fórum de Davos, né? Propondo renda mínima. Né? Eles estão, por exemplo, o Facebook faz campanha explícita pró-LGBT. Globo, né, a gente falou agora há pouco, Globo defendendo tolerância, enfim, é pouco, mas melhor que nada, né, o artista do Man naquela época lá do linchamento. Essa semana, quer dizer, eu não sei muito bem quando esse podcast vai ao ar e nem que semana que a pessoa está ouvindo, mas Veja com capa como é ser negro no Brasil. Há algumas semanas atrás fez uma capa com uma pessoa trans e a Istoé colocando perigo no Bolsonaro. Quer dizer, existe uma movimentação nesse centro, do qual acho que o Macron assim, é o último filho político, né, desse centro-direita, né, desse centro-liberal, desse establishment, na direção de uma espécie de um neoliberalismo progressista, assim, né, quer dizer, visão econômica tipicamente ortodoxa, mas com algum tipo de contraparte social mínima, que seria essa ideia da renda mínima, e ao mesmo tempo um enfoque comportamental pró-diversidade, né? E portanto se posicionando contra esses extremos, sobretudo agora, no momento mais em relação ao à extrema direita, né? Não sei como que vocês veem isso, se é uma ilusão de ótica, isso que eu tô... Você está lançando uma armadilha pra gente. Uma armadilha? Porque... no sentido de que... aquele discurso de que as políticas... né, as reivindicações de cunho identitário seriam uma espécie de desvio, cortina de fumaça para o que realmente importa. Não. Levar a gente a dizer isso e aí a gente se... Não. Brincadeira, só tá falando. Sim. Não, tranquilo. Botando um toque de humor aqui. Não, é que ninguém tá livre de pensar que talvez eu pense isso, mas não é o caso, né? Então, mas tem gente que pensa exatamente isso. Sim, tem gente que pensa. Socialistas, old school, lá, dogmáticos. O que importa é as outras classes. O que importa é as outras classes, né? Então, o Zizek até meio que dá às vezes umas cambalhadas nessa direção, né? Para tentar responder isso daí, eu queria voltar um pouco mais no tempo, né? Acho que para entender a nossa crise agora, a gente tem que ter alguma compreensão das crises anteriores. Porque, do ponto de vista histórico, eu acho que o programa de um estado de bem-estar social, de um consenso social liberal, keynesiano, social-democrata, como queira, ou desenvolvimentista no sul global, ele é um resultado da crise anterior, a crise do liberalismo, então estabelecido anteriormente, que produz 29, depois essa instabilidade econômica produz fascismo, produz uma guerra mundial, produz a disputa geopolítica União Soviética, Estados Unidos, então também você não pode condenar os outros países à pobreza sem nenhum tipo de auxílio econômico, senão eles vão fazer uma revolução e aí você perde todas as propriedades, né? Então, esse equilíbrio, de alguma forma, de correlação de força, seja do ponto de vista geopolítico, seja do ponto de vista de um capitalismo nacional com atores do trabalho organizado, na forma de grandes sindicatos, grandes partidos social-democratas, constitui o consenso que a gente estava conversando anteriormente, antes do podcast, né, que é o capitalismo regulado, né, que de alguma forma prolifera no pós-guerra, né? E é esse negócio é esse arranjo geral que entra em crise
e acho que entra em crise primeiro sob contestação do nosso lado, digamos assim, em 68. Né? Então, Sim. Muita gente da esquerda achava, não, a classe trabalhadora vai ficar completamente domesticada com o estado de bem-estar social, então a militância vai baixar níveis ínfimos, você pode administrar tudo. Né? Em 68, que é tanto protesto estudantil, mas também muito protesto operário, muita greve, muita toma de fábrica, né? Ocupação, conselho operário. Não, em vários lugares aparecem conselhos, a figura dos conselhos operários. Então mostra que tinha uma insatisfação no interior da classe trabalhadora que se expressa politicamente. Acho que ela nunca consegue, nos 10 anos depois, né, a década de 70 é toda uma década de muita mobilização, na Itália também, com o fenômeno da autonomia operária, inclusive as greves selvagens, até contra os próprios sindicatos. A Então. repressão também. Exatamente. Bom, eu acho que no final das contas, todo esse assalto aí, esse período contestatório, acaba sendo derrotado militarmente e politicamente. Militarmente porque tem muita repressão também, né? Então, você pensar que os líderes do Partido dos Panteras Negras, que era um partido de inspiração socialista, né? Queria construir uma coalizão dos grupos subalternos dos Estados Unidos. Portanto, tinha um elemento populista também. Então, os Panteras Negras, em vários momentos, falam da nossa aliança com os latinos, aliança com o movimento LGBT. Eles estão trabalhando nisso daí. Né? Com os trabalhadores pobres, brancos e tal. E a liderança é dizimada, é morta, ou vai para prisão perpétua. Tem gente que está presa até hoje. Né? Então tem uma derrota militar. Mas eu acho que tem uma derrota política também, no sentido de que esse nosso campo, esse nosso movimento não consegue produzir uma imagem do que ele gostaria de ser e se colocar como alternativa real, né, para uma transformação que possa dar conta da vida cotidiana, entendeu? Então, 68 abre essa coisa da imaginação no poder e tal, mas como é que isso resolve os problemas práticos da organização da vida? Acho que essa geração nunca consegue produzir uma resposta muito clara ou convincente para isso. Até hoje. Né? Tem esse problema, né? Claro. E eu estou falando isso porque eu acho que essas lideranças, que são lideranças que hoje a gente pode encarar como velhas, elas são produtos desse ciclo de lutas anteriores. Então Sanders não é que ele seja um democrata clássico. Tu ficou mordido porque eu falei que o Obama era... Ele ficou mordido por causa disso? Não, então o Sanders está lá. Não, mas a imagem do Obama em 2008 era uma coisa... Pô, você se lembra de 2008. Meu amigo, Barack Hussein Obama. O cara tinha Osama e Hussein no nome. Era um negro... E a grande questão na época era se os negros partido. americanos iam votar nele, iam se associar a ele não sendo um descendente de escravos. Foi um momento incrível, assim, a decepção com o Obama foi muito forte. Então, eu não tive essa decepção. Que era uma esquerda bem pesada, Paul Street, esses caras. Olha, assim. Né? Eu, claro, estava torcendo pelo Obama, votaria no Obama, faria campanha pelo Obama. Mas eu não achei que ele se propunha a nenhuma ruptura orientada ao futuro já naquele momento. E isso me parece... Bom, por que eu achava isso? Porque não tinha um movimento que impulsionasse o Obama. Não tinha. Mas... Um movimento de base organizado capaz de fazer pressão no Obama. Isso nunca Eu acho apareceu. que o Obama foi o primeiro fenômeno da internet, Vitor. Ele... soube manusear ferramentas que outros, mas do ponto de vista personalista. A coisa da microfinança, por exemplo, aquilo foi muito... eu acho que acumulou muita coisa, mas assim, acho que o fato de que não tinha Mas, o olha, Occupy Wall Street antes do Obama Obama é fundamental para o que o Obama foi. É uma tentativa... E aí eu acho que a política... Claro, o Congresso que foi eleito, que era o Congresso republicano... Não, mas eu acho que ainda era uma política da esperança. Entendeu? E a política da esperança é uma política assim, nós podemos encaminhar o que está aí para uma direção melhor. Né? Aquela coisa. Então eu acho que depois do Obama, de forma geral nesse momento, tem um momento de desespero, de desamparo, de perda da esperança. E eu acho que a recuperação do futuro é posterior à perda da esperança. That they hold in common. That whether we are rich or poor,
black or white, Latino or Asian, whether we hail from Iowa or New Hampshire, Nevada or South Carolina, we are ready to take this country in a fundamentally new direction. That's what's happening in America right now. Change is what's happening in America. Só quero lembrar que para algumas pessoas o Obama continuou sendo um nome de esperança. Por exemplo, você pega os textos do Ta-Nehisi Coates, por exemplo, Nós estávamos no poder, quando nós estávamos no poder. Não é o único, tem outros textos aí sobre isso. Assim, quer dizer, a gente se decepciona, mas há movimentos, né? Há coisinhas aqui e ali que vão costurando ou descosturando antes, né? Uma trama institucional que pode ser, talvez a própria ausência de movimento de base impulsionando o Obama seja um impulso no período Obama para a constituição de outros movimentos como o Occupy. Claro. Né? Quer dizer, porque você tem uma figura que poderia ser e não foi, e aí você tenta imaginar outras coisas. Acho né? que inclusive o fato de que a Fox News, ou toda a máquina midiática, publicitária do movimento conservador americano, colocou na pecha do Obama, colocou a pecha no Obama de socialista, tornou mais fácil o termo entrar de forma positiva na sociedade americana. Aí fala assim, se os caras estão achando que o Obama é socialista, eu odeio esses conservadores da Fox News, talvez eu seja socialista também, nem sei. Verdade. Então as pessoas começaram a se interessar por isso. O que é? O que significa isso? Esse é o argumento que usam também ao contrário, contra, né? Por exemplo, quando se diz, todo branco é racista, daí o cara se autodefine, não, então eu sou racista mesmo. Poxa, será que eu sou um racista? Não, isso é outra coisa. Será que não tem outra opção senão ser um reacionário? Será que eu sou obrigado a ser reacionário? Mas isso é um outro tema. Não, mas eu queria voltar, porque eu estava fazendo uma linha de argumentação. Foi longe. De vamos lá, eu quero saber do Vale do Silício. Então, mas é o porque... que tu acha disso? Não, mas tem deixa potência isso aí? Não presta? É lixo? Eu queria só terminar esse raciocínio. Então, esses líderes que aparecem agora, os velhinhos que estão por cima de uma juventude, porque a massa de apoiadores é de gente muito jovem, gente é abaixo de 30 anos, é o pessoal que está tomando conta da campanha. E eles são um resquício de uma geração passada, que foi derrotada, e eles ficaram basicamente no deserto, na geladeira, por uns 30 anos e não cederam à pressão de se constituir no interior do establishment neoliberal. Enquanto essa geração, a geração seguinte, produziu basicamente político carreirista, de terceira via e tal. E esse pessoal falou, não, se manteve fiel ao instante anterior de impulso de massa. Por isso eles reaparecem agora e ganham a confiança de um determinado setor da juventude. Né? Tentando responder especificamente a sua pergunta. Se o período neoliberal está em crise, e no entanto tem interesses muito fortes, ou em manter, né, tentar prolongar esse período, ou reformá-lo para transformar em outra coisa, mas mantendo estrutura de classes, de alguma maneira certas características gerais do neoliberalismo, é normal que, sobretudo, os setores de vanguarda que se encontram na economia do conhecimento, na economia cognitiva, tentem pensar seriamente reformas. Né? E acho que o pessoal do Vale do Silício está à frente nisso. Eles sentem intuitivamente que o processo de automação, que é imanente ao capitalismo, a gente pode voltar a isso e recuperar a análise do Marx de substituição de trabalho vivo por trabalho morto, portanto, no impulso de mecanização, portanto, a redução do tempo de trabalho socialmente necessário para produzir os bens e tal, e no limite, né, a própria perda do tempo de trabalho como medida do valor, que é uma possibilidade que o Marx coloca lá nos Grundrisse. Né? Então, eles percebendo isso, que tem uma tendência de automatização e tem uma massa de gente que simplesmente não vai servir para o processo de acumulação, né? E que se você simplesmente diz assim, vocês não servem mais para nada, então... Esse é o discurso do Klaus Schwab, né? Se você exatamente faz... isso. Quarta Revolução Industrial vai gerar uma massa de
Pessoas completamente sem possibilidade de se introduzir em nenhuma atividade e a gente precisa fazer alguma coisa. Então você precisa pensar alguma coisa. Qual é a alternativa mais óbvia, digamos assim, e que eu apoio, por sinal, a renda mínima de cidadania, né? Que era uma proposta que já estava nas demandas políticas da autonomia operária da Itália em 1970. Né? Porque isso é uma questão de proteger a vida. Se não vivemos numa sociedade capitalista, onde os meios de subsistência são mediados pelo processo do mercado, né? Então, para poder viver, eu preciso de dinheiro. E é uma exigência política que a classe trabalhadora pode fazer ao Estado de garantir um salário social que me permita a vida, a capacidade de sobrevivência. Né? Por isso também que se afirmava bastante que o Bolsa Família poderia ser um embrião de uma renda mínima no Brasil. Né? Então esse problema está colocado. Eu acho que tem... interessantíssimo, é uma coisa dirigida, que aí tem toda essa discussão, mas não acho que não é o caminho. Né? Não, mas só queria assim, enfatizar esse ponto de que me parece razoável que a tendência imanente de automatização no interior do capitalismo produza uma população excedente que simplesmente não tenha espaço no circuito de acumulação. Ou seja, eles precisam ainda viver de trabalho, mas não tem ninguém interessado em comprar o trabalho deles. Né? E nesse momento você vai para uma precarização total ou para a venda do próprio corpo. Né? Assim, tem pedaços do corpo. Pedaço do corpo, é uma coisa que aparece na internet também. O capitalismo chegou no estágio de sugar o sangue dos pobres, né? Que é falando propaganda, doe seu sangue, portanto, doe... Para alguém mais velho. Isso. Que inclusive você no começo mencionou alguma coisa sobre não nascer ninguém, né? Um de vocês. Da esperança. Na verdade, a ideia concreta que existe hoje, que não é uma obra de ficção, é de não morrer o rico, né? Esses caras, literalmente, Sergey Brin, né? Eles estão indo atrás de uma vida tão eterna quanto possível. Ray Kurzweil, coisa assim. Mas eu acho interessante voltar pro cerne da sua pergunta, quando você mencionou a capacidade de suprir as necessidades concretas. Né? Teoricamente, essa é a questão da economia. Né? Como você supre as necessidades básicas das pessoas, né? E que são necessidades infinitamente expansíveis, em tese. Eu lembrei quando você mencionou a coisa da imaginação no poder, né? Pode ser imaginação demais. Né? Em 66 e 67 teve um curso de Gilbert Simondon chamado Imaginação e Invenção. Virou um livro e é provavelmente o texto mais interessante dele no fim das contas, apesar dos outros. Em que ele se dedica a mostrar a imbricação necessária, inevitável entre imaginação e invenção. Né? Você faz a sua vida de acordo com aquilo que você é capaz de imaginar, mas se você não faz de fato a vida, a imaginação simplesmente não ocorre, né, realmente. E aí tem um terceiro elemento, talvez seja o grande problema, que é a captura. Né? Porque por mais que você invente os modos de vida, né, se isso for capturado, como aconteceu com a internet, então há uma série de iniciativas muito interessantes que acontecem o tempo inteiro. Seja uma das coisas mais fundamentais, como geração de energia. A quantidade de iniciativas de meios de geração de energia locais que a gente tem e que depois são tratados como startups. Aliás, as próprias startups são geniais, são interessantíssimas, mas na maior parte das vezes a intenção delas é ser comprada por algum dos GAFA. Né? Google, Apple, Facebook, Amazon. Pra quem não conhece a expressão. Eu não conhecia mesmo. Tem duas expressões, tem GAFA e tem uma outra também que designa mais ou menos as mesmas empresas. Né? Então, assim, a capacidade imaginativa e inventiva, ela existe em várias áreas. A pergunta é por que ela se torna um instrumento de hierarquização e um instrumento de reforço do mainstream e não um instrumento emancipatório. Né?
eu acho que esse é um caminho para fazer a pergunta. Né? E aí, um elemento de resposta poderia ser, por exemplo, em recuperar de onde vem essa noção que a gente tem de democracia e reforçar nessa palavra o lado kratos, né? Que não é uma demarquia, não é simplesmente a soberania, o controle do povo, né? É o fazer, né? É aquele regime em que se faz, né? Em que todos fazem o seu modo de vida comum, né? Aliás, a ideia dos comuns a gente deveria abordar também. Claro. Então, primeiro ponto, né? Por que a gente não consegue fazer com que essa inventividade toda, essa imaginação toda, resulte numa democracia, né? E sim numa hierarquia, né? Que é uma questão que remete, por um lado, à constituição das democracias modernas, que começam como repúblicas, principalmente nos Estados Unidos, né? Repúblicas não democráticas explicitamente, ou seja, é a constituição do que o Jefferson chamava de, acho que era o Jefferson, pode ser outro autor disso, chamava de uma aristocracia não hereditária. Mas que significa que você substitui a ideia de uma certeza de onde vem a corrente de comando, né? Por uma constituição constante e imanente dessa corrente, né? E aí, nossa pergunta seria como é que a gente faz com que isso seja, verdade para o campo econômico também, ou seja, aproveitando essa inventividade e essa imaginação, evitando que ela seja capturada, e dois, no plano político, né? Ou seja, como é que a gente faz com que a gente tenha aí que vem a expressão que eu gosto de usar provocativamente, não é que a gente faz uma coisa que seja não um aristocratismo não hereditário, mas um aristocratismo geral. Ou seja, não o governo dos melhores, não hereditário, mas com que todos sejam os melhores, ou seja, que o kratos, né, o fazer da sociedade seja generalizado, mas que seja cada um produzindo o melhor de si, podendo fazer o melhor de si, sem com isso ser capturado por uma hierarquia. Aí, que isso soa como o quê? Né? Soa como uma espécie de um anarquismo. Né? O que eu acho ótimo, assim, eu acho que se o anarquismo for isso, eu acho lindo, adoro. Né? Mas aí... Auto-organização, a ideia... A auto-organização, mas é uma coisa... Ou seja, a auto-organização é aproveitar as capacidades dessas duas coisas, imaginar e inventar. O que é totalmente diferente do que? Do automatismo. Porque o automatismo é uma escravidão. Você põe todo o trabalho na mão de uma máquina. Né? Uma máquina automática é um escravo. E aí você se coloca na posição de um senhor. Você não sabe como ela funciona, você não controla ela. Né? Então, essa é uma crítica à ideia do automatismo. Isso até me fez pensar agora, nunca tinha pensado nisso, mas isso me fez pensar no quanto a ideia, de certa maneira, do tempo livre, do qual o Marx vai trabalhar, enquanto uma espécie de herança de um aristotelismo da classe do ócio, né? Do ócio como uma possibilidade. Quer dizer, é isso que eu venho provocando o Vitor, da questão de também retomar o sentido de certos trabalhos manuais, para além, digamos assim, desse sujeito para o qual as máquinas fazem tudo e, né, escravizam as máquinas. A ideia de que, por exemplo, existe uma oposição radical entre a noção de técnica e a noção de arte. Isso assim, o que eu estou dizendo aqui é uma subversão politizada de Simondon, não estou inventando nada. Estou roubando ele e botando ele como se ele fosse de esquerda. Sim. Né? Mas eu acho que nisso ele tem toda a razão. Assim, se você quer eliminar a dominação, então é para eliminar a dominação mesmo. E o humano, e como ele diz, né, na técnica há humano. Né? Então você tem que liberar a técnica. Então a técnica tem que ser uma ação livre. Por que a arte é uma ação livre? Aliás, no mundo neoliberal, a arte nem a arte é uma ação livre. Sim. Por que a arte é uma ação livre e a técnica não é? Por que você
construir uma máquina capaz de operar alguma coisa que seja bela e útil e favorável à vida, né? Que aí não é só humana, porque tem que ir mais longe ainda, você tem que pensar além do humano também. Né? Hoje, você não pode mais pensar só no humano, o mestre possessor da natureza, como Descartes, não pode mais pensar nesses termos. Porque isso é um trabalho com uma desutilidade marginal, e você pintar um quadro, que é um negócio super trabalhoso, né? É um ato de liberdade do espírito humano. Essa oposição aí não é verdadeira. Vamos ver o Vitor defender eu estou em minoria aqui, então eu vou defender o marxismo ortodoxo. E Moisés, eu concordo com você. Na verdade, a herança grega é muito clara e eu acho que ela é explicitamente formulada. Né? Então, você pega o Marx no Capital e está o tempo todo se referenciando a Aristóteles. Exato, isso que eu pensei. A diferença entre economia e crematística e tal. Mas também quando você pega esses trabalhos que são típicos desse período aí, da década de 60, 70, do marxismo crítico ao trabalho, eles vão retomar essa ideia que está presente no Aristóteles, de que para você ter tempo livre, você precisa de escravidão, né? Mas a sorte é que agora nós temos escravidão que não humana, e é a máquina. Pode ser o escravo, né? Então a automação justamente libera o ser humano do trabalho, e isso permite a dedicação do tempo humano ao autocultivo, ao autodesenvolvimento, que essa é a antropologia filosófica subjacente a Marx. O ser humano disso que eu discordo. É disso que eu discordo. E aí eu acho essa visão muito bonita, porque nós precisamos manter um metabolismo com a natureza, tá? Por razões energéticas que tem a ver com o funcionamento da entropia, da física. Nós temos que estar interagindo com essa natureza não humana. Isso nos exige tempo, nos exige esforço, e uma parte desse esforço nós podemos terceirizá-lo para entidades não intencionais, não conscientes, que são as próprias máquinas, que vão fazer coisas por nós. Eu acho que essa noção que é própria da ciência moderna, baconiana inclusive, de que nós podemos, de alguma maneira, exercer um controle sobre os fenômenos naturais e, conhecendo a relação causa e efeito, produzir os efeitos que nós desejamos com o mínimo de custo possível. Bom, eu assumiria a posição marxista que esse crescimento da técnica e da ciência produzido pelo próprio desenvolvimento capitalista é uma condição para a emancipação do trabalho também. Muito embora, como Marx bem reconheça, nesse mesmo fragmento das máquinas que eu já estou citando aqui, devido à máquina, por causa da máquina, o operário moderno trabalha mais que o selvagem, que o caçador-coletor, o indígena e tal. Então a máquina foi um meio de opressão, né? Mas ela pode ser, ao mesmo tempo, uma condição de libertação. Só que aí eu acho que é interessante o seguinte: no Capital, essa relação com a máquina é mais nuançada, no sentido de que entra em ação o dinheiro. Não é a máquina. É a máquina enquanto meio de produção, para quê? Para a valorização do valor. E isso é uma questão financeira. Mas eu gostaria de voltar para uma coisa que você falou, o que é o tomar do poder. Eu acho que isso é uma questão que a gente pode aplicar para o sistema produtivo. Entendeu? Que é assumir a produção. Tomar os meios, não é tomar o poder, é tomar os meios de produção. Duas questões, o que é produção e o que é tomar. Essas duas questões eu acho que são absolutamente vinculadas, inseparáveis. E você tem toda a razão nisso. Então, primeiro, tomar significaria talvez ressignificá-los enquanto meio de produção. E enquanto isso como você definiu, né? Entidades não intencionais. Porque, na verdade, elas não são uma entidade não intencional, elas são uma prolongação de uma intencionalidade humana. Né? Elas são nós. Onde está a máquina, está a gente. Né? Produz efeitos excessivos. Porque ela está alienada como nós estamos alienados. Né?
Esse é o ponto. Né? Porque se a gente se concentrar demais no problema da máquina, a gente perde o problema do capital. Né? E não é o capitalismo, é o capital. É a operação do capital, o movimento. Que é o movimento kaliano. É perfeitamente possível ressignificar a noção de máquina e principalmente a construção da máquina, a criação de máquinas, né? Para além do capital. Acho que sim, né? E o movimento hacker aponta para isso também. Totalmente, quando não é capturado. Exatamente. E aí é que entra a questão da captura. Por isso que eu acho que o elemento da técnica tem o seu potencial emancipatório, não porque as técnicas capitalistas são essencialmente emancipatórias, mas que elas podem ser reconfiguradas. Eu acho que tem um pessimismo, às vezes, mesmo na tradição marxista, bom, as máquinas foram feitas para dominar, então elas sempre resultarão em dominação. Mas não é possível refuncionalizar esse aparato técnico? Não foram feitas para dominar. Em parte sim, né? Então, por exemplo, dentro da produção capitalista, dentro da produção capitalista, uma das funcionalidades da máquina é decompor o poder do próprio trabalhador sobre o processo produtivo, né? Para substituí-lo com mais facilidade. Né? Justamente aqueles grupos em que parecem opor mais resistência são aqueles que têm uma pressão maior para automatizá-los. Né? Então, aliás, tem estudos econômicos e sociológicos que mostram que mesmo quando não tem um ganho financeiro imediato na aplicação de uma tecnologia específica, né, os proprietários tendem a impor tecnologias quando é capaz de decompor a organização da classe trabalhadora. Né? Então, aqueles setores mais organizados ou mais militantes da classe trabalhadora têm uma tendência a serem automatizados porque eles são, digamos assim, o núcleo político da composição de classe. Exatamente. Mas aí a máquina é instrumentalizada. Esse é o ponto. E ela pode ser reinstrumentalizada? Ela pode ser desinstrumentalizada. Essa é a questão, porque se você reinstrumentalizar, você continua escravizando. Eu posso reinstrumentalizar a serviço da emancipação. Mas para isso, que tá. Para emancipar, você tem que desinstrumentalizar. Tem que pensar nela além do instrumento. Tem que pensar nela como um gesto humano cristalizado. Um gesto, né? Não um trabalho. Não é o trabalho morto, é o gesto vivo, repetido. Né? Ela pode ser isso se ela for pensada para fora do trabalho. Mas ela tem que ser pensada para fora do instrumento. Então, para emancipar via máquina, a máquina tem que ser mais do que um instrumento. Ela tem que ser uma parte da ação humana. Aliás, eu tento não usar a palavra ação humana porque é um livro... Eu estava comentando com o Vitor que cada vez mais tem me incomodado, e isso talvez é uma mudança de percepção em relação a uma coisa que para mim era tranquilo, que por trás, digamos assim, de teorias da emancipação, teorias evolucionárias, tem uma certa antropologia filosófica existencialista. Em que sentido? No sentido de que a passagem, digamos assim, para aquele outro lado que a gente quer alcançar é sempre uma passagem que vai em direção a um vazio indeterminado que a gente não sabe muito bem o que tem lá do outro lado. Né? Inclusive, as críticas, digamos assim, muitas das críticas que nasceram ao totalitarismo soviético foram críticas no sentido de que se teria imposto uma teleologia pré-ordenada em torno de algo que deveria acontecer, e isso violentou as próprias possibilidades abertas pela revolução. Então que a solução é o inverso, é uma espécie de jogar num futuro aberto. Digamos assim, o momento messiânico é a passagem para o momento messiânico revolucionário, é a passagem para um outro mundo no qual tudo está em aberto e a gente não tem como ver, porque exatamente o porvir é aquilo que a gente não consegue enxergar. Se a gente conseguisse enxergar, já não seria tão por vir assim. A gravação ainda tá amadora aqui. O Vitor acabou de dar umas marteladas aqui na cabeça de uma pessoa. Mas é porque eu ainda não faço tanto barulho com a foice. Mas ele com o martelo tá barulhento. Então, me parece que por trás disso, e aí então a questão do tempo livre, tem uma certa antropologia do tipo, eu preciso mergulhar no vazio para encontrar aí nessa liberdade e autonomia o meu sentido de existir.
Mas é individual, assim? Eu acho que tem um individualismo aí, sim, no sentido de... Porque isso aí não valeria, por exemplo, as críticas ao sistema soviético, que você colocou antes. Não. Eu tô, nesse caso, atacando o outro lado. Não o lado do sistema soviético, mas o outro lado. É que se perdeu com essas... Sim, desculpa. É possível. Mas, e aí a gente tem, nessa ideia de tempo livre, então me parece assim que tem a crença em algum tipo de estado superior do espírito, assim, que vai se alcançar se a gente se livrar das tarefas manuais básicas e tiver quem faça isso por nós. Isso é bastante bíblico, né? Sim, eu acho que tem uma teologia por trás aí, né? Uma teologia, exato, né? De alcançar um absoluto. E eu não sei, e aí esse debate de vocês me fez pensar nisso, esse debate sobre automação. Eu não sei o quanto também a passagem para um outro sistema, que não é só um sistema econômico, mas que é um sistema que inclusive não corta essa relação do econômico com o resto, né? Fazendo do econômico uma espécie de uma matriz autônoma que funciona com as suas próprias regras. Outro problema grande. Né? Não envolve também isso que a gente vinha falando no início, que é ressignificar atividades que não são atividades do espírito, né? E nem acredito que exista isso, espírito, mas enfim, né? Dentro dessa visão teológica, que hierarquiza o espírito em relação ao corpo, né? Que hierarquiza o intelectual em relação ao manual. Se essa outra economia não poderia ser uma economia também onde culturalmente nós ressignificássemos tarefas que a gente gostaria nesse momento de dar por eliminadas que as máquinas façam por nós, né? Por exemplo, se eu tiver um robô em casa que regue meu jardim, não precisa nem ser um robô, né? Pode ser só um sistema de irrigação, mas... Ou limpe o seu banheiro. Né? Daqui a pouco ressignificar essas atividades do cotidiano como não necessariamente inferiores e dispensáveis. Isso já existe um pouco, né? Então, eu acho que tem né, essa recuperação assim de atividades como, sei lá, barbearia. Não é isso que eu quero dizer não, assim. Jardinagem. Eu acho que talvez não esteja tão evidente num país onde as pessoas ainda têm empregadas e diaristas e tal. Mas, Sim. Assim, a ideia de que uma pessoa que limpa o próprio banheiro é mais livre, né, do que uma pessoa que não limpa porque tem nojo, está acima disso. Eu fico pensando, por exemplo, nas pessoas que eu conheço que são na alta hierarquia empresarial e tal, que para quem isso não faria o menor sentido, porque, para começar, não é só a questão de nojo, mas a questão do tempo. Como assim eu vou gastar tempo? Meu tempo é muito precioso. Né? O tempo é precioso porque ele precisa dar esse tempo para a empresa, para que a empresa dê para ele dinheiro de volta. Então, é um precioso, na verdade, alienado, evidentemente, muito bem remunerado. Mas eu acho que, enfim, em todo caso você tem razão, assim, essa distinção rigorosa entre o tempo livre e o tempo de trabalho, né, que poderíamos dar um outro nome, né, mas assim, o tempo rendido, né, um tempo entregue a outrem, né, sendo que, na verdade, o tempo livre acaba também sendo o tempo entregue a outrem, porque você precisa se formar, aí você vai se divertir de maneiras extremamente predeterminadas, e você vira um consumidor no tempo que você está trabalhando. E ele tem um terceiro elemento aí, que a gente não mencionou, mas que é importante, que é a noção de que hoje essa distinção morreu. Né? Morreu não, mas foi muito embaralhada em detrimento da liberdade de qualquer tipo. Ou seja, o seu tempo está inteiramente à disposição do mercado, seja um tempo de trabalho, que não é o tempo que você vai para o trabalho, seja o seu escritório, seja lá qual for, mas é um tempo em que você está acessível para o trabalho, seja como consumidor, seja como mero espectador.
Então, o problema já está colocado para além do que desejou ou desejava uma filosofia da emancipação messiânica. Isso já foi conquistado por essa religião sem culto, expressão do Benjamin. Aliás, eu não sei se é tão sem culto assim. Há cultos capitalistas. Sim. Nada mais parecido com um templo do que um shopping. Pois é. Nada mais parecido do que... Bom, quanto a isso, o Benjamin está absolvido, né? Ele não viu acontecer. Embora já pudesse... Bom, ele não completou o texto, né? Então ele pode ter pensado outras coisas depois. Mas voltando ao fio da meada aqui, eu não lembro mais nem qual era. Assim. Então, essa recodificação do tempo é muito... já foi feita, de certa forma, né? Já está sendo feita. Então, uma questão possível, a partir da sua pergunta, seria: será que a perda da capacidade de fabular um além não seria resultado dessa mudança já ter acontecido no uso do tempo? Né? Você não consegue mais pensar um tempo para além da divisão entre trabalho e livre, porque não tem mais tempo livre, todo tempo de trabalho. Então, né? Não sei, isso é uma hipótese que eu lancei aqui, um pouco de supetão. E aí entra tudo um outro problema também da tradução do tempo na teoria que sustenta tudo isso, né? Todo esse cotidiano, teoria econômica. Um tempo... Você tem como dizer, um hábito de tratar o tempo como pontos homogêneos em intervalos regulares. T1, T0, T1, T2, T3. Que é a noção de modelos intertemporais. Com isso, consegue-se introduzir de alguma maneira o tempo no problema primeiro do comportamento econômico e depois dos modelos econômicos mais gerais, assim, né, de equilíbrio geral, por exemplo, modelos dinâmicos de equilíbrio geral. Mas isso é uma forma de controlar, né, o acesso ao tempo. Então, muitas vezes, quando a gente se preocupa com a relação que a gente tem com o tempo, por oposição a isso, a gente não percebe que a gente está posto sob essa égide. Em geral, a gente está... muito do nosso vocabulário está completamente colonizado por isso. Então, talvez o desafio em relação a esses recortes de tempo esteja em reconhecer no discurso sobre um tempo emancipatório, um tempo não capitalista, tal, um discurso para o presente, para começar, primeiro ponto, um discurso de fabulação sobre o que poderia ser o tempo. O que poderia ser um tempo não controlado pelo fluxo homogêneo dos modelos, né? O que poderia ser um tempo não inteiramente dedicado ao mercado, à produção e ao consumo, por aí vai. E nesse sentido, o aspecto messiânico, ou mais amplamente ainda, o aspecto teológico em geral, tem o seu valor. Uma escatologia, né? Um princípio e esperança, digamos assim. Calma aí, mas eu queria partir daí, desse ponto, porque a minha... É o que você faz, né? Sim, o meu interesse seria não só reconhecer, como reafirmar e reivindicar essa raiz teológica messiânica. Talvez o melhor nome para isso seria milenarista.
Isso tá na raiz do movimento comunista, do movimento operário e do marxismo de forma geral. Reconhecidamente, me parece. Né? E você pega a mitologia cristã, ela estabelece lá o momento da queda como o momento do início do trabalho. Né? Então, porque você pecou, cometeu o pecado original, você vai ter que... Trabalho e a dor do parto. Exatamente. Mas, porra... Então eu acho que Você vai ter que Reprodução da vida, produzir né? o seu Reprodução da pão vida. com o suor do seu rosto. E isso, de alguma maneira, me parece o que pão e o corpo em si. mas é uma representação, né, uma representação mistificada da passagem de uma sociedade caçadora-coletora para uma sociedade da agricultura, do trabalho, sociedade de classe, do Estado, né, e do trabalho alienado. Né, trabalho sob o comando do outro, ou seja, você tem agora que você não colhe mais os frutos da natureza, você tem que passar lá, e esse é um momento doloroso da espécie humana, né? Sim. Como eu gosto o Harari fala um pouco disso também, como a passagem da pré-agricultura para a agricultura é uma passagem que aumenta o tempo de trabalho, piora a saúde dos seres humanos, então a gente vive menos e pior devido à agricultura. E o estabelecimento do capitalismo industrial é um momento em que a jornada de trabalho se amplia brutalmente. Né? Todas as guerras com os camponeses sobre a redução dos feriados, né? Mais um terço do calendário era feriado durante a Idade Média, e essa disciplina da produção o trabalho da Silva Federici Exatamente. É marcante nesse sentido, né? E eles vão retirar... Quem gosta da Idade Média, depois que deu as bruxas do Caliban, né? Então esse movimento proletário nascente vai retirar suas imagens e seus slogans de uma tradição milenarista, né? Já com as guerras camponesas, você citou o princípio da esperança, então tem lá o Thomas Mintz, e agora nós estamos comemorando 500 anos da Reforma, então o elemento da Reforma radical, né? O Omnia Sunt Communia, todas as coisas em comum, como o próprio Guy Debord lá na Sociedade de Espetáculo coloca, é a primeira expressão do proletariado moderno. E depois o movimento operário vai se estabelecer na defesa da redução da jornada de trabalho, aceitando a estratégia do Marx para isso. Então, quando os trabalhadores veem as suas condições de vida se deteriorando com a aplicação da técnica e da máquina, qual é o primeiro impulso? Destrói esse demônio que está massacrando a nossa vida. Né? E qual é a estratégia que o Marx coloca? Bom, em vez de a gente quebrar a máquina, nós deveríamos lutar pela redução da jornada de trabalho politicamente. Né? E essa é a estratégia do movimento operário, bastante bem sucedida até mais ou menos a década de 70, onde a jornada de trabalho está de fato reduzindo paulatinamente e eu acho que liberando tempo para outras coisas, além do trabalho. É claro que, principalmente nesse momento do capitalismo regulado, esse tempo liberado vai ser recapturado como tempo de consumo, como turismo, como as coisas que você tem que fazer fora do seu tempo de trabalho. Mas então, coisas perigosas, como psicodelia, hippies, isso aqui. Aí aumenta o potencial de emancipação, exatamente. Vamos cortar isso aí que tá ficando... Né? Que é a teoria do Graeber sobre... Teoria não, mas é a ideia do Graeber sobre a renda mínima, que ele fala... Por que existiu John Lennon e tal? Porque existia um estado, as pessoas tinham segurança suficiente para poder criar. Só que isso é um pouco insuportável para... high finance. É que eu só fico pensando que no limite essa escatologia... E aí então eu vou propor que a gente faça o volume 2 do podcast, onde a gente vai abordar global, local, onde a gente vai abordar moderno e descolonial, vai abordar comum, né? E vai abordar decrescimento e aceleracionismo, que eu acho que também são vários assuntos que ficaram de fora, né? Mas eu fico pensando se não é exatamente essa compulsão por esse outro lado de transcender dessa escatologia messiânica cristã que levou, digamos assim, a nossa civilização à iminência do colapso ambiental, né? Na medida em que quer dizer, essa procura por esse outro lado desesperador, essa procura desesperada pelo outro lado, é uma espécie de, ao mesmo tempo, um desprezo por aquilo que pode ser banal, mas dava sentido para a vida e digamos assim, impedir essa sensação de melancolia que caracteriza o sujeito nessa contemporaneidade. Né? Quero dizer o seguinte,
imaginem uma pessoa que cuja, digamos assim, a principal atividade é pescar e daqui a pouco se polui o rio onde ele pescava, mas se diz, mas em contrapartida todo dia eu vou te dar peixe para ter na tua geladeira e vou te pagar, sei lá, R$1.000 de indenização. Entende? Eu acho que tem uma que é um pouco a polêmica aqui no Brasil sobre os índios e ribeirinhos, inclusão dentro daquela visão... o exemplo poderia ser mais gritante, se fosse assim, o cara que cuja atividade pessoal é pescar, e aí botam ele e falam assim, pô, mas você pesca 2 horas por dia e tá feliz com isso, e o resto do tempo você pinta a sua casa, você pesque 8 horas por dia e abre uma Pesqueiro Inc., né, que tem uma demanda global, que os chineses estão comprando um monte de peixe, você vai ficar rico, rapaz. Nossa, e aí ele mesmo acaba com os peixes do rio dele. Sim. E a minha hipótese é que esse outro lado acaba meio que caindo no consumo, sei lá, nessas coisas que a gente está falando, de daqui a pouco trabalhar mais para comprar algo que nem vai dar sentido para a pessoa. Porque, sei lá, eu acho que também eu sou um velho mal-humorado, mas eu acho que não tem nada do outro lado, entendeu? A vida é só essa banalidade mesmo, e a gente tem que aprender a dar sentido para coisas que talvez a gente não ache tão elevadas assim na vida, e eu acho que essa humildade, essa suficiência, digamos assim, talvez seja uma linha de fuga desse colapso ambiental iminente, cuja principal resposta da nossa civilização é tentar inventar um super-humano capaz de resistir ou habitar outros planetas para fugir do colapso que ele mesmo provocou. Mas você está se referindo a quem exatamente? Porque a noção, quer dizer, isso que você está descrevendo é um sujeito capitalista. Sim, capitalista. Monetário. Assim, né? Então, mas o outro lado do capitalismo é não capitalista. Quer dizer, não ficou claro para mim isso. Não entendi também Porque você houve, assim, quando você fala assim, na origem, no século XVIII, por exemplo, havia que aliás tem um livro que saiu agora há pouco no Brasil que chama-se A Grande Fuga, Great Escape, né? Que é baseado, o título é tirado do filme sobre o campo que é um economista ganhador do prêmio, entre aspas, Nobel, dizendo que a evolução econômica, e não só econômica, mas tecnológica e tal, médica dos últimos 250, 300 anos, corresponde à fuga de uma condição horrível de miséria, em que se vivia antes. Que maravilha. Isso é uma lógica efetivamente presente na modernidade que nos colocou onde nós estamos hoje. Isso é. Mas aí você mencionou a ideia de passar num outro lado disso. No sentido de continuar levando, intensificando esse desejo, como se, digamos assim, qual é o projeto do capital? Qual é o projeto material humano que tá por trás desse nosso capitalismo acelerado hoje em dia? Por exemplo, sei lá, a vida eterna. É um projeto. Mas o capitalismo acelerado ele é indiferente a desejos humanos. Ele funciona no seu automatismo da valorização do valor. O desejo humano é a matéria-prima para ele. Mas a valorização do valor. É isso, né? Mas vocês não estão aí colocando nesse capitalismo aí uma espécie de um demiurgo? Aí que tá, aí isso a gente teria que voltar para as coisas mais... Demiurgo não, porque ele não faz, ele não façona, né? Ele não cria um mundo, mas existe aí uma espécie de relé que concentra os desejos, as imagens, a imaginação, a inventividade,
que é capaz de se configurar de uma maneira numérica, né, de uma maneira aritmética, assim, com a qual ele tende ao infinito. Né? Então, todos esses sonhos que foram tratados, escapar da... tinha uma expressão que era usada, né, nessa época, assim, uma espécie de maldição da pobreza, da mortalidade e por aí vai, né? Que supostamente se escapou a partir... E aí você tem dados para sustentar isso, né? Assim, a mortalidade infantil, a expectativa de vida que sobe, a quantidade de calorias consumidas por pessoa, a altura das pessoas, outras, produção de aço, eletricidade, blá blá blá, né? Isso tudo remete a uma determinada operação, que é essa valorização do valor, que é uma imagem. É uma espécie de imagem absolutizada. Né? É uma espécie de buraco negro, no fim das contas, porque ela atrai toda essa luz, luz, vai parecer que eu estou... Né? Mas ela atrai toda essa força, essa energia, essa capacidade, essa inventividade, essa possibilidade, os potenciais. Né? O devir, se quiser. Ela absorve tudo isso e, na medida... Vórtex. É um vórtex, mas ele é um vórtex em movimento rumo ao infinito. Expansivo. Mas com a lógica que se autonomiza dos próprios desejos humanos. É uma lógica monstruosa porque ela não é humana, ela é para além do humano. Tem uma lógica própria em operação. Por quê? Porque o humano, aí é que tá. Esse é o ponto. Certeza. A ideia do além do humano, nesse caso, não é a mesma coisa que um Übermensch. Né? Ela participa de uma fundamental assim, capacidade do psiquismo vivo, humano, no caso, se quiser, de formular a ideia de algo que seja absoluto, que seja transcendente, que seja... ou, para usar um termo mais... que seja excessivo. E ela leva isso às últimas consequências, porque ela não tem rosto, ela é abstrata. Isso. O capitalismo estabelece uma dominação impessoal. Essa talvez seja a grande inovação teórica do Marx. É possível falar em dominação sem ser a dominação de uma pessoa sobre outra. Universal absoluto. Exatamente. Desculpa, o universal concreto. O universal concreto é uma dominação de um processo que tem a sua lógica própria, que tem um processo estruturado, mas com lógica própria, que é indiferente aos desejos humanos. Nesse sentido, acho que ele não está fundado em desejos humanos, ele se alimenta como um vampiro, né? É diferente da concretude dos desejos humanos. Eu tenho um pouco de dúvida disso, mas de qualquer maneira foi legal, né? Mas eu não sou marxista. Fica o convite aí para vocês curtirem os outros programas e vamos fazer o volume 2, em que vamos discutir então... Por exemplo, né, eu quero perguntar para vocês se tem como a economia se desligar do global e voltar a um arranjo local. Sou contra, mas tem. Só se o local... A questão dos comuns, aceleracionismo, decrescimento e outros assuntos, vale a pena recuperar a modernidade ainda tem algo a nos oferecer. Então tem muito mais papo pra gente bater, mas foi legal e sigam aí a gente nas páginas e até a próxima. Valeu, obrigado.